Only me. Only me. All things are possible. Only me. Only me. Only me. All things are possible. Only. A semente de... Now Jesus said just before this great discrepancy is gathered and burned, that the Son of Man will reveal himself in the same manner as he did then. Agora, Jesus disse, pouco antes desta discrepância ser reunida e queimada, que o Filho do Homem se revelará da mesma maneira como ele se revelou então. And that's what is it? It's a lifting up afresh before you. That Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Se revelará da mesma maneira. O que é isto? Isto é um levantamento outra vez, diante de vocês, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. But let us bow our heads then for prayer. Vocês creem nisto? Vamos inclinar as nossas cabeças então para orar. Dear God, we love you. Your word is so foodful with us, Lord. We Querido Deus, nós te amamos. Tua palavra é tão substanciosa para nós, Senhor. love it. We live by it, Lord. It seems that our capacity is never sufficient. Nós somente a amamos. Nós vivemos por ela, Senhor. Parece que a nossa capacidade nunca é suficiente. Love to sit at your table around your word and enjoy the blessings, Lord, when we come together like this, brothers and sisters, who's been blood bought by the Son of God, who is the purchase of your blood. Nós somente amamos nos assentar à tua mesa em volta de tua palavra e gozarmos as bênçãos, Senhor, quando nos reunimos deste modo, irmãos e irmãs que têm sido comprados pelo sangue do Filho de Deus, os quais são a compra de teu sangue. Come here tonight, Lord. We've dedicated these nights for praying for the sick. E nós nos reunimos aqui hoje à noite, Senhor. Nós temos dedicado estas noites para orarmos pelos enfermos. According to the Scriptures, E de acordo com as Escrituras, that by the stripes we were healed. tu dissestes que pelas pisaduras nós fomos sarados. It isn't necessary to pray then, only Não é necessário que oremos então, sin. For by your stripes we were, past tense, healed. somente confessar os nossos pecados, pois pelas tuas pisaduras fomos, tempo passado, sarados. Oh, what a day of salvation. Oh, que dia de salvação! What a promise by Emmanuel. Que promessa feita por Emmanuel! Certainly truth. Isso é certamente a verdade. A little while and the world won't see me no more. Tu disseste um pouquinho mais e o mundo não mais me verá. See me. For I, the personal pronoun of I, Mas vós me vereis, pois eu, o pronome pessoal de eu, will be with you, even in you, to the end of the world. And at the end of the time, this great consummation, eu estarei convosco mesmo em vós até o fim do mundo, e no fim do tempo, esta grande consumação, just before it happens, will be just like before the fire fell in Sodom and burned up the Gentile world. That there would come a revelation again of the Son of Man, just like it was at Sodom. tu disseste pouco antes que isto suceda, isto será exatamente como foi antes que o fogo caísse em Sodoma e queimasse completamente o mundo gentil, que viria uma revelação novamente do Filho do Homem da mesma maneira como foi em Sodoma. Father, may the people not miss it. Now I pray, God,
Pai, que as pessoas não falhem em ver isto. A crude little thing. If I said wrong, forgive me. Pull it into a gear. Eu oro, Deus, como uma pequena coisa rude. Se eu disse errado, me perdoa. Engrenando em outra velocidade. I love them, Lord. Eu os amo, Senhor. Pray that they won't miss it. Let this be one of the great nights, Lord. Eu oro que eles não falhem em ver isto, que esta seja uma das grandes noites, Senhor. Sick, afflicted, blind, whatever it is in here, Lord, be healed tonight. Possa cada enfermo aflito, cego, seja o que for que esteja aqui dentro, Senhor, ser curado hoje à noite. Sinner be saved. Possa cada pecador ser salvo. Their hearts now, if they are unbeliever, may they accept Christ at this moment. Bem dentro de seus corações agora, se eles são incrédulos, e que eles possam aceitar Cristo neste momento. Father, it's all in your hands. We commit ourselves to you to see you come among us. Concede isto, Pai. Estão todos em tuas mãos. Nós nos encomendamos a ti para te ver vir entre nós. It said in St. John 14:12, he that believeth in me, the works that I do shall he do also. E tu disseste em São João 14:12, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. Know that you made yourself known to the people, for you was that prophet that Moses said that would raise up. They hadn't had prophets for hundreds of years. Discrepancy was on every hand, but yet the word of God had to be fulfilled. So the word become flesh, and so did the discrepancy. And Como nós sabemos que tu te fizeste conhecido às pessoas, pois tu foste aquele profeta que Moisés disse que se levantaria. Eles não haviam tido profetas por centenas de anos, a discrepância estava por todos os lados, porém, todavia, a palavra de Deus tinha que ser cumprida, assim que a palavra se tornou carne, e assim o fez a discrepância. see it again today. The discrepancy becoming one great big bundle, and we see the word coming the same way. E, Pai, nós vemos isto novamente hoje, a discrepância se tornando um grande rolo, e nós vemos a palavra vindo da mesma maneira. Tonight, Father, we commit ourselves to you with your word. Whatever you have need for us to do with us, Lord. In Jesus' name, amen. Abençoa-nos hoje à noite, Pai. Nós nos recomendamos a Ti. Com Tua palavra, seja o que for que Tu tenhas necessidade que façamos, faça conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Uma irmã, falando em outra What he língua, said. houve um Maybe he espaço. wanted to tell us something, so let's be real reverent. Come on. Irmão Branham disse, sejam bem reverentes. Nós não sabemos o que ele disse. Behold, the hand of the Lord is here to save thee. Behold, the hand of the Lord is here to redeem thee, and to write thy name upon the Lamb's book of life. Ele pode estar querendo nos dizer algo deste modo, somente sejam bem reverentes. Só um momento. Houve um espaço branco na fita. O irmão está dando a interpretação. The word of God, and obey it, and thou shalt have the peace of God upon thy soul, saith the Lord. Amen. Amém. Right. Did you ever read Vocês alguma vez leram? where the enemy was coming and they were all gathered together and the enemy was such a great force? Escritura, aonde o inimigo estava vindo e eles estavam todos reunidos e o inimigo era uma força tão grande. The Spirit of God fell upon a man and told him, and he prophesied and said where to go and lay in wait, and they destroyed their enemy. E o Espírito de Deus caiu sobre um homem e ele disse, e ele profetizou e disse aonde ir esperar, e eles destruíram seus inimigos. It comes again. There's the place to destroy your enemy. See, take the hand of God. The hand of God is Christ, of course, the Word. So take that in your hearts tonight. What we call the prayer line. Aí isto vem novamente. Aí está o lugar para destruir o seu inimigo. Estão vendo? Tomem a mão de Deus.
A mão de Deus é Cristo, naturalmente, a palavra. Deste modo, tomem isso em seus corações hoje à noite, enquanto nós chamamos a fila de oração. Billy, give out prayer cards again today. B's. Let's take B85. We had 15 last night. We usually try to get about 15 a night, and then hold your cards. We'll get them out. Eu creio que Billy entregou os cartões de oração novamente hoje. B's. Vamos tomar B85. Na última noite, nós tínhamos 15 na última noite. 15, 85, B, like Branham, B85 to 100. And let's see, who has B85? Raise up your hand. E então, segure o seu cartão, nós o chamaremos agora. Vamos tentar por volta de 15, 85B, como Branham. Vocês sabem, B, 85 ao 100. Vamos ver quem tem B, 85. Levante a sua mão. You're sure? Oh, in the back. All right, 85, come up. Now, my son. Você tem certeza? Oh, ali está atrás, bem. 85, vem aqui. Might be strangers here, wouldn't know how this was done. My son comes down here, or someone. Agora, meu filho, assim pode haver estranhos aqui, não saberiam como isto foi feito. Meu filho vem aqui, ou alguém. Able to come, Brother Borders, somebody else, some man. Se ele não pode vir, o irmão Borders, alguma outra pessoa, algum homem. Come down and take these cards, 100 of them. Algum homem vem e toma esses cartões, 100 deles, e fica diante do povo e os mistura juntos. Them before the people and mix them up together. So therefore, he gives you a card. He can't tell you you're going to be up here on the platform. He don't know that. And neither do I know. I come at night, just pull out about 10 or 15 somewhere along in the cards. That doesn't have one thing to do with your healing. You can sit right there. Look last night. How many were here last night? Let's see your hand. How the people was just healed all out through the meeting. Deste modo que, se ele lhe dá um cartão, ele não pode lhe dizer que você estará aqui na plataforma. Ele não sabe disso, e nem eu. Eu venho cada noite e somente tiro por volta de 10 ou 15, algo dessa maneira nos cartões. Isso não tem nada a ver com sua cura. Você pode estar assentado bem aí. Veja, na última noite. Quantos estavam aqui na última noite? Vamos ver as suas mãos, como as pessoas foram curadas por todo o encontro. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Agora foi 85, 86, 87, 88, 89, 90. Have them come right now. B, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Que venham agora mesmo B, 85, 86, 87, 88, 89, 90. There have been one, surely we need somebody's, here's another one, yes, that'd make it 90 to 100 now. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99. Aqui está um outro. Isso seria seguramente, necessitamos de alguém. Aqui está um outro, sim, isso completa 90, 90 e a 100 agora, 90 a 100, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 8 e 9. Can't move. If you're, I see we got a couple, 3 wheelchairs here now, 4 of them I believe I can see. Se você pode ver, se você pode se mover, se você... eu vejo que nós temos 2, 3 cadeiras de rodas aqui agora, 4 delas eu creio que eu posso ver. It's your number's called, you can't move, just raise your hand, we'll wheel it up here. Se você tem um cartão de oração, é o seu número que é chamado e você não pode mover-se, somente levante a sua mão, nós faremos chegar aqui. No prayer card, just sit there and pray and say, Lord Jesus. Se você não tem nenhum cartão de oração, somente se assente ali e ora e diga, Senhor Jesus. How many here doesn't have a prayer card? Raise up your hand. Deixa que seja eu hoje à noite. Quantos aqui dentro não tem um cartão de oração? Levante a sua mão. All right. Now, let's just say this. I hope it don't sound sacrilegious, but there's a little woman one time that didn't have a prayer card, we'd say. She went pressing through the crowd. She said,
Now listen close. If I can touch that man's garments, I'll be made well. How many knows the story? Oh, que coisa. Está bem. Vamos agora somente dizer isto. Eu espero que isto não pareça sacrilégio. Porém, houve uma pequena mulher, uma vez que não tinha cartão de oração, nós diríamos. Ela foi pressionando através da multidão, ela disse, agora ouçam bem, se eu puder tocar as vestimentas deste homem, eu sararei. Right? And what did she do? She touched him and went over and sat down, and Jesus turned around, he knew where she was at. Is that Quantos conhecem essa história? Está bem. E o que ela fez? Ela o tocou e foi, se assentou, e Jesus virou, ela sabia onde ele estava. É isso certo? her trouble was? Is that right? He knew what her trouble was, so he told her what her trouble was, and she felt in her body that the blood issue had stopped. Is that right? Ele sabia qual era o seu problema, é isso certo? Ele sabia qual era o seu problema. Assim que ele disse para ela qual era o seu problema, e ela sentiu em seu corpo o fluxo de sangue havia parado. É isso certo? She had touched him. Now, how many Christians here tonight that know, according to Hebrews, the book of Hebrews, that Jesus right now is a high priest, the high priest that can be touched by the feeling of our infirmity? Por que razão? Ela o tocou. Agora, quantos cristãos aqui hoje à noite que sabem, de acordo com Hebreus, o livro de Hebreus, que Jesus agora mesmo é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelos sentimentos de nossas enfermidades? Is he? All right, if he is the same high priest, the same office, high priest, how would he act then? É ele. Está bem. Se ele é o mesmo sumo sacerdote, o mesmo ofício, sumo sacerdote, como ele atuaria então? Act just the same as he did then. Ele atuaria exatamente da mesma maneira que ele atuou então? You believe that? Vocês creem nisso? He would act just the same as he did then. Ele atuaria exatamente da mesma maneira como ele atuou então. You can believe that? Se vocês podem crer nisso. How many believe that? Raise up your hands. Say, I actually believe it. Está bem. Quantos creem nisso? Levante suas mãos, digam, eu verdadeiramente creio nisto. Right? Before they form the prayer line, let's have a prayer line out there. Está bem. Antes que eles formem a fila de oração, vamos ter uma fila de oração ali fora. I know he's here. Eu sei que ele está aqui. I feel his presence, and I know that he's here. Eu sinto a sua presença e eu sei que ele está aqui. Venho. Prayer line ready. A fila de oração está pronta. You just Eu ia pray. chamar Just look ali. this way and pray. Vocês somente please. orem. Somente olhem nesta direção e orem. Somente creiam nele. A little lady sitting here looking right at me, sitting next to a lady that's got glasses on. Uma pequena dama sentada aqui, olhando diretamente para mim, sentada perto de uma dama que está usando óculos. Can't you see that hanging over that woman? Look here. Podem vocês ver isso pairando sobre essa mulher? Olhem aqui. She's suffering with heart trouble. Está vendo? Ela está sofrendo com problema cardíaco. God will heal you. A senhora crê que Deus lhe curará? Raise up your hand. That's what your trouble was. Se a senhora crê, levante a sua mão. That's right. Now, if that was your trouble, raise up your hand so that people can see. Raise up your hand like that. Now you don't have it no more now. Isso é o que era o seu problema, correto. Agora, se isso era o seu problema, levante a sua mão para que as pessoas possam ver. Levante a sua mão dessa maneira. Your faith made you well. He's the same yesterday, today, and forever. Agora, a senhora não tem mais isto agora. Sua fé lhe tem sarado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, there is a discrepancy, but Oh, há uma discrepância. Christ is the same yesterday, today, and forever. Porém, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Just keep praying. See, you don't have to be up here, that you might know. É isto. Agora somente continuem orando, veem, vocês não têm que estar aqui em cima, para que vocês possam conhecer.
This is a lady. Agora esta é a dama. As far as I know, I've never seen her in my life. She's just a woman standing. Que eu saiba, eu nunca a tenho visto em minha vida. Ela é somente uma mulher assentada aqui. And got a prayer card. And didn't know whether he's going to be called or not. E tem um cartão de oração e não sabia se a senhora ia ser chamada ou não. Prayer card, and your number's called, so you just come up here. Is that right? Alguém somente lhe entregou um cartão de oração e a senhora, seu número foi chamado assim que somente veio aqui. Isso é certo? I have no way of knowing what you are, who you are, where you come from, what you want. Nothing. É isso certo? Eu não tenho maneira de saber o que a senhora é. Quem a senhora é? De onde vem? O que deseja? Nada sobre isto. I'm just a man. You're a woman. That's right. This Eu sou somente um homem. A senhora é uma mulher. Isso é certo? scripture come one time in the Bible, St. John, the 4th chapter. Este mesmo quadro que se mostrou uma vez na Bíblia, São João, 4º capítulo. I said, what'd you do, Brother Branham, just then? A while ago, just pulled over in that little gear, see? Agora, você diz, o que você fez, irmão Branham, exatamente então há pouco atrás? Somente entrei nessa outra velocidade, está vendo? No, see? He has to do it. I don't know. Eu não sei, está vendo? Ele tem que fazer isto, eu não sei. Out there, I never seen that woman in my life. She's a total stranger to me. I believe it was a woman. Como fez essa mulher ali, eu nunca tenho visto essa mulher em minha vida. Ela é uma total estranha para mim. Eu creio que era uma mulher. There's a person that's healed just now out there in the audience with you. Quem é a pessoa que foi curada bem agora ali na audiência? We're strangers to one another. If that's Levante-se. Sim, somos nós estranhos um para o outro. like this, see? I never seen the woman, but she was sitting there believing. Levante-se. Sim, sim, é certo. Acene dessa maneira, está vendo? Eu nunca tenho visto esta mulher. She touched something, didn't she? It wouldn't do no good to touch me. But now can't you see that the Bible is exactly the Word of God? He's Agora ela tocou algo, não tocou? Não faria nenhum bem me tocar. Porém, agora, não pode você ver que a Bíblia é exatamente a verdade de Deus? yesterday, today, and forever. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tabernacles of that Holy Spirit, which is Christ. Nós nos tornamos tabernáculos desse Espírito Santo, o qual é Cristo. That's the real seed. Then if that real Holy Spirit gets into the real seed of the Word, Está vendo? Essa é a semente verdadeira. Então, se esse verdadeiro Espírito Santo entra na verdadeira semente da palavra, you won't take part of it because the devil uses that. You've got to take it all. isto somente tomará parte disto, porque o diabo usa isso. Você tem que tomá-la toda, está vendo? Every word of it, because he's not half God, he's all God. Cada palavra disto, porque ele não é meio Deus. And that's what takes place. Now here's a woman, I've never seen her. Ele é Deus por inteiro, está vendo? E isso é o que acontece. A woman like this one time, maybe not in the same condition, I don't know. And he's setting up. Agora, aqui está uma mulher, eu nunca a tenho visto. Jesus encontrou uma mulher deste modo uma vez, possivelmente na mesma condição, eu não sei. He had need to go down to Samaria. E ele estava sentado junto ao poço, ele tinha necessidade de descer até Samaria. And we find out Samaria was under the hill, or he's going to Jericho, rather, and he went around by Samaria. E nós descobrimos que Samaria estava sob o monte. E ele ia até Jericó, melhor dizendo, e ele passou por Samaria. City of Sychar, and he sat down on the well and sent his disciples away for food. E foi uma cidade de Sicar. E ele se assentou junto ao poço e mandou os seus discípulos procurar alimento. How many races of people are there in the world? Quantas raças de pessoas existem no mundo hoje? Ham, Shem, and Japheth's people. We all come from Noah. The rest of the world was destroyed at that time. 3. Cão, Sem e o povo de Chafé.
Todos nós viemos de Noé, e o restante do mundo foi destruído naquele tempo. Three races people, that Jew, Gentile, and Samaritan, which was half Jew and Gentile. Somente 3 raças de pessoas, as quais são judeus, gentios e samaritanos, os quais eram metade judeu e metade gentio. Races is in the world. See, just 3. Everything. E essas são todas as raças que há no mundo. Estão vendo? Somente 3. Is perfect in 3. Tudo em Deus é perfeito em 3. Like these 3 I was talking of tonight. Exatamente como estes 3 dos quais eu estava falando hoje à noite. Stages of discrepancies, 3 stages of word made flesh, so forth. See? 3 estágios de discrepância, 3 estágios da palavra feita carne, assim por diante. Estão vendo? And he had talked to the Jews, told Philip, when he brought Nathanael up, that where he was, said, I seen him when he was under the tree. Agora aí aquele que falou com os judeus, falou a Filipe quando ele trouxe Natanael, o lugar onde ele estava, e disse, eu o vi quando ele estava sob a árvore. Andrew had brought Peter up. He said, your name is Simon, and you shall be called Peter from now on. Said, you're the son of Jonas. Teu nome é Simão, e tu serás chamado Pedro de agora em diante. Now, that was all Jews, but here he goes to a Gentile. Disse, tu és o filho de Jonas. Estão vendo? Agora eram todos judeus. Not a Gentile, but a Samaritan. Now's a Gentile's time. Porém aqui ele vem para uma gentia, não para uma gentia, porém uma samaritana. He never performed that one time to Gentiles. Agora é o tempo do gentio. Ele nunca operou nisso nem sequer uma vez com gentios. The scriptures, never. But he promised in Luke 22 that he would do it just before the coming. Examine as Escrituras. Nunca, porém, ele prometeu em Lucas 22 que ele faria isto pouco antes da vinda. But he sat down there, and here come a half Jew and Gentile out, a woman. Porém, ele se assentou ali, e aqui veio uma meio judia e meio gentia, uma mulher. He said to her, woman, bring me a drink. She said, E ele disse para ela, mulher, dá-me de beber. you shouldn't ask that so much. There's a segregation here. You're a Jew, and I'm a Samaritan. E ela disse, ora, tu não deverias pedir isso tanto. Nós há uma segregação aqui. Tu és um judeu e eu sou uma samaritana. But if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. Ele disse, porém, se tu soubesses com quem está falando, tu me pedirias de beber. Contacting her spirit. O que ele estava fazendo? As he found what her trouble was, well, he told her to go get her husband. She said she didn't have any. He said, that's right, you've had 5. Entrando em contato com seu espírito, e tão logo ele encontrou qual era o seu problema, bem, ele lhe disse para ir buscar o seu marido. Ela disse que ela não tinha nenhum. Ele disse, certo, tu tens tido 5. Look, when the Pharisees seen him do that discrepancy right amongst the word, what did they say? Agora olhem, quando os fariseus o haviam visto fazer isso, correto, essa discrepância exatamente entre a palavra, o que eles disseram? It's Beelzebub, a fortune teller. Eles disseram, este homem é Beelzebu, um adivinho, está vendo? And Jesus said, whoever spoke that on the Holy Ghost when he come to do the same would never be forgiven. E Jesus disse, todo aquele que falar isso contra o Espírito Santo quando ele vier para fazer a mesma coisa, nunca lhe será perdoado. There's your discrepancy. Aí está a sua discrepância. But he said he would forgive them then because the Holy Spirit hadn't come, the sacrifice, the lamb hadn't died. Está vendo? Porém, ele disse que ele lhes perdoaria então, porque o Espírito Santo não havia vindo, o sacrifício, o cordeiro não havia morrido. But then the woman didn't think that. Porém, então a mulher não pensou isso. She said, sir, I perceive that you are a prophet. A mulher disse, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. They hadn't had a prophet for hundreds of years. Eles não haviam tido um profeta por centenas de anos. I perceive you're a prophet. Now we know that Messiah, which is called the Christ, when he comes, that's what he's going to do.
Vejo que és um profeta. Agora nós sabemos que o Messias, o qual é chamado Cristo, quando ele vier, isso é o que ele vai fazer. Well, if that's what he did, then he's the same yesterday. That's how he made himself known then. Isn't it the same thing today? Bem, se isso é o que ele fez, então ele é o mesmo ontem e hoje. Foi assim que ele se fez conhecido, então não é a mesma coisa hoje? Has to be. Now here is a woman and a man meets again. Tem que ser. Agora aqui estão uma mulher e um homem que se encontram novamente. Not that woman, I'm not that man. Ela não é aquela mulher. Eu não sou aquele homem. Yet the same Holy Spirit is here. Porém, apesar disso, o mesmo Espírito Santo está aqui. The promise that the works that he did, we'd do the same thing in the days that the Son of Man would be revealed. E fez a promessa que as obras que ele fez, nós faríamos a mesma coisa nos dias que o Filho do Homem fosse revelado. Not knowing you, and you know that's true. Agora, não lhe conhecendo, e a senhora sabe que isso é verdade. Total strangers, and you're standing here. Nós somos totalmente estranhos, e a senhora está aqui, de pé. Maybe something wrong with you, maybe there's not. I don't know. Possivelmente haja algo com a senhora errado. Possivelmente não haja, eu não sei. The Lord Jesus will reveal to me by His Holy Spirit what is your trouble. Porém, se o Senhor Jesus revelar para mim, pelo Espírito Santo, qual é o seu problema, Will you believe then that it is the Son of God a senhora crerá então que é o Filho de Deus not a human being? This is just a hull. e não um ser humano? Isto é somente uma casca. That God uses any who He has chosen. He does that by sovereign grace and election. So, but you believe, you will. Isso é somente uma casca. Esse tabernáculo que Deus usa, qualquer um que Ele tem escolhido, ele faz isso pela graça soberana e pela eleição. The audience will believe it. Here we both stand, right here before the light, that we never. Assim, porém, a senhora crerá? A mulher diz, amém. Quantos na audiência crerão nisto? Life, have no more idea who that woman is, what she is, where she come from, what she wants. I've never seen her in my life. Quantos na audiência crerão nisto? Aqui estamos ambos, bem aqui, de pé, diante da luz, que nós nunca temos encontrado nesta vida. Não tenho nenhuma ideia de quem seja essa mulher, o que ela é e de onde ela vem, o que deseja. Eu nunca a tenho visto em minha vida. Never seen that woman down there. Não mais do que eu tenho visto aquela mulher ali embaixo em minha vida. But see, here's what I'm trying to get you to do. Get that discrepancy away from you now and believe the Word when the Word is made flesh right here among us. The Word becomes alive in our own flesh. That shows the presence of God. Porém, estão vendo? Aqui está o que eu estou tentando que vocês façam. Lancem essa discrepância para longe de vocês agora e creiam na palavra quando a palavra é feita carne bem aqui entre nós. A palavra se torna viva em nossa própria carne. Isso mostra a presença de Deus. Now may He grant it to her. Agora que Ele possa conceder isto a ela. She's wanting a worthy cause. Ela está desejando uma causa digna. She's childless. She wants a baby. Ela não tem... Ela deseja um bebê. She's about 40 years old. Ela tem por volta de 40 anos de idade. Not impossible. Isso certamente não é impossível. Sitting right out there now, women who are bearing all their life. Elas estão assentadas bem ali agora, mulheres que foram estéreis toda a sua vida. I guess the Lord give them children. E vieram até a plataforma deste modo, e o Senhor lhes deu filhos. Your hand out there that knoweth. Algumas de vocês levantem suas mãos ali, que sabem. I picked up a little darling girl the other day, Sunday, after I left here, a Sunday afternoon, that her mother was barren. The Lord spoke, and
Estão vendo? Estão vendo? Eu apanhei uma menininha querida o outro dia, domingo depois que eu saí daqui, domingo à tarde, que sua mãe havia sido estéril. O senhor falou? The sweetest little thing. Is she here? Where's she at? Here she is, right? You're sitting right. E a menina, a coisinha mais doce, ela está aqui. Aonde ela está? Sim, aqui está ela bem aqui, sentada bem. Sitting there. Here's the little girl herself. See her? She was a spoken word from God. Eu penso da mãe sentada ali. Aqui está a menininha, ela mesma. A veem? Ela foi uma palavra falada de Deus. Now, will you believe him with all your heart? Agora, a senhora crerá nele com todo o seu coração. You believe that blessing that you feel in you now, has been God answering? Agora a senhora crerá, crê que essa bênção que a senhora tem, que a senhora sente na senhora agora, tem sido Deus respondendo? If God would tell me what your name is so he could name the baby, would you believe? Se Deus me dissesse qual é o seu nome, para que assim a senhora pudesse dar um nome ao bebê, a senhora creria? You can go home and have your baby if you believe it with all your heart. Então, senhora Thompson, a senhora pode ir para casa e ter o seu bebê, e a senhora crerá nisto com todo o seu coração. You believe with all your heart? A senhora crê nisto com todo o seu coração? Just have faith. Don't doubt. Just believe God. God is God. Somente tenha fé, não duvide. Somente creia em Deus. Deus é Deus. You, sir. I suppose we're strangers too. Como vai o senhor? Eu suponho que somos estranhos também. The time I ever seen you in my life as I know of is when you was coming there and I thought you were brother Shakarian. Aqui, a única vez que eu já lhe vi em minha vida, que eu saiba, foi quando o senhor estava vindo aí, e eu pensei que o senhor fosse o tio do irmão Shakarian. Meshagan, Brother Meshagan, the singer, when you come. O quem? Meshigan. Irmão Meshigan, o cantor. Is going to the prayer line. Now, being a stranger with you or to you. O senhor ia passando e, irmão Meshigan, então eu havia lhe visto indo até a fila de oração. I'm a stranger each way. Now, if the Lord Jesus will tell me something that maybe what you're wanting. Agora, sendo um estranho com o senhor, e eu, ou para o senhor, e eu sou um estranho de todas as maneiras. Agora, senhor, se o Senhor Jesus me disser algo que o Senhor... Tell me what you're wanting. Now, he's already given it to you. The only thing is just enough faith to believe it. Que o Senhor é possivelmente o que o Senhor está querendo. Vamos somente dizer isso. Lhe dizer o que, me dizer o que o Senhor está querendo. Agora, Ele já lhe deu isto. A única coisa a fazer é somente crer. Ter fé suficiente para crer nisto. Understands that? Just enough faith to believe that you get what you ask for. See? Now. Agora, quantos entendem isso? Somente ter fé suficiente para crer que você recebe o que você pede. Está vendo? Agora... Up here wanting something, and he can tell me what your desire is, then you know I don't know your desire, then... Agora, se o senhor está aqui em cima desejando algo, e ele pode me dizer qual é o seu desejo, então o senhor sabe que eu não sei o seu desejo. Something here that's doing it. Now, according to the word, he promised to do that. He knows the thoughts within their hearts. Is that right? Agora, de acordo com a palavra, então isto tem que ser algo aqui que está fazendo isto. Agora, de acordo com a palavra, ele prometeu fazer isso. Ele conhecia os pensamentos dentro de seus corações. É isso certo? Right? You have a great desire to be healed. O Senhor tem um grande desejo de ser curado. You're suffering with a nervous condition. Uma coisa,
o senhor está sofrendo com uma condição nervosa, bem nervosa. That's right. Another thing, you got a back trouble. And that back has been very bad for some time. You've even had an operation on it. That's thus saith the Lord. That's true. Isso é certo. Uma outra coisa, o senhor tem um problema nas costas. E essas costas têm estado muito mal por algum tempo. O senhor até mesmo teve que ser operado dela. Isso é assim, diz o Senhor. Isso é verdade. And here's another thing. Your deep desire is you want to receive the baptism of the Spirit. That's exactly right. Come here. Dear God. Está vendo? Isso é correto. E aqui está uma outra coisa. Seu profundo desejo é o Senhor deseja receber o batismo do Espírito Santo. Isso é exatamente correto. Vem aqui. In the name of Jesus Christ, may this man be filled with the Holy Ghost before he leaves these grounds. In Jesus' name, amen. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, possa este homem ser cheio do Espírito Santo, que as suas necessidades sejam concedidas, no nome de Jesus. Amém. Amen. Agora receba isto, meu irmão. Somente tenha fé. Não duvide. Faith, don't doubt. How do you do? I suppose, Como vai você? as far as I know that we're strangers one to the other. If that's right, people who know just raise up your hand so they see that we're strangers. Eu suponho que, no que me consta, que nós somos estranhos um para o outro. Se isso é certo, ora, para que as pessoas saibam, somente levante a sua mão para que vejam que somos estranhos. Here in my life. No, Eu nunca a vi em minha vida. I guess you never seen me unless it was out in the audience, because the Heavenly Father knows, and here's His word laying here, that I have never seen the woman knowingly. Conscientemente, eu nunca a vi em minha vida. E eu suponho que ela nunca me viu, a não ser que isso fosse na audiência. Porque o Pai Celestial sabe, e aqui está a sua palavra posta aqui, que eu nunca vi a mulher conscientemente em minha vida. Therefore, I wouldn't know what you're here for. Have no idea who you are, what nothing about you. I couldn't tell you one thing. Sendo assim, eu não saberia para o que você está aqui. Não tenho nenhuma ideia quem você é, o que ou nada sobre você. Eu não poderia lhe dizer nada. If I can, as you heard me explain that a while ago, just move over here. What he says, what I see, I can say it. What he doesn't say, I cannot say. I'd say that in myself and it'd be wrong. A única coisa é somente um dom. Se eu puder, como você me ouviu explicar isso há pouco atrás, somente se mover para um lado, escutar o que ele diz, o que eu vejo, eu posso dizer isto. O que ele não diz, eu não posso dizer. Eu diria isso em mim mesmo e isto seria errado. It'd be wrong. But if he says it, it's absolutely right. Está vendo? Seria errado, porém, se ele o diz, é absolutamente correto. It never has been wrong. It Nunca pode, nunca tem estado errado. be wrong as long as it remains God. Nunca estará errado enquanto isto permanecer Deus. Because God cannot be wrong. Está vendo? Está vendo? Porque Deus não pode estar errado. God can tell me what you want, what your desire is, or what you're here for, or something you've done, or something like that, or who you are, where you come from, or whatever He wants to tell me. You'd believe? Thank you. Porém, se Deus pode me dizer o que você quer, qual é o seu desejo, ou para o que você está aqui, algo que você tem feito, ou alguma coisa assim, ou quem você é, de onde você vem, ou seja o que for que Ele quiser me dizer, você creria? Obrigado. One thing, you have trouble with your feet. Uma coisa, você tem problema com os seus pés. Your feet bothers you. Seus pés lhe aborrecem. That's right, raise your hand. You have a lady's trouble. Female. A mulher diz amém. Sim. Isso é certo. Levante a sua mão. Você tem... And you've got a great desire in your heart.
Você tem um problema feminino, desordem femininas. Sim, You've just lost somebody or something. It's a boy. And your boy has left home, run away. And you want me to pray that he'll return back. God, e você tem um grande desejo em seu coração porque você tem perdido há pouco tempo alguém ou algo. É um menino e seu filho tem deixado o lar, fugiu e você deseja que eu ore para que ele volte. send her child to her and let the Holy Spirit stop that young man on the road tonight and send him back to his mother. In Jesus' name, amen. Deus no céu envia o seu filho para ela. Deixa que o Espírito Santo detenha esse jovem no seu caminho hoje à noite. Senhor, envia-o de volta à sua mãe, no nome de Jesus. Amém. He who knows will send him back to you. Don't worry. Aquele que conhece o enviará de volta a você. Não se preocupe. Believe now. Don't doubt. Just have faith. All your heart. You believe, and God will grant the rest of it. Creia agora, não duvide. Somente tenha fé com todo o seu coração. Creia, e Deus concederá o restante disto. Now, just those 3 or 4 discernings, whatever it was, I just went to, it's blind to me. I can't explain that. There's no way to explain it. You say, you mean just that would worse than you preach there for 45 minutes or more? You think, yes, sir. If it's 3 hours, it wouldn't be that. Agora somente esses 3 ou 4 discernimentos. Seja o que fosse, está vendo? Eu somente fui até que isso torne-se escuro para mim. Eu não posso explicar isso. Não há maneira para explicá-lo. Você diz. Você quer dizer que somente isso foi pior do que se você pregasse ali por 45 minutos ou mais? Você pensa? Sim, senhor. Se fosse 3 horas, não seria tanto. Woman here, just look here. She could just put her hands on. She just touched me all around. Wouldn't do a thing. I'm just a man. But she has to touch him. Ora, esta mulher aqui somente olha aqui. Ela poderia. O irmão Branham disse para a mulher. Coloque as suas mãos sobre mim. Está vendo? Ela somente tocou em volta de mim todo o tempo e nada aconteceu. Eu sou somente um homem. By gift, it just goes, all myself goes away, and I just say what I see. Porém, ela tem que tocá-lo. E eu, por um dom, somente vai, eu mesmo desapareço por completo e eu somente digo o que eu vejo. So, see, touching me doesn't mean a thing, but she touches Jesus through me. Está vendo? E isso é tudo. Dela me tocar não significa nada. Porém, ela toca a Jesus através de mim. That woman touched God through Jesus. É assim que aquela mulher tocou a Deus através de Jesus. He didn't know what was the matter with her. She just touched his garment and went and sat down. Quando ele não sabia qual era o seu problema com ela, ela somente tocou em suas vestimentas. And he said, who touched me? And the apostle said, well, everyone's touching you. What? Ela somente tocou em suas vestimentas, foi, se assentou e ele disse, quem me tocou? E os apóstolos disseram, ora, todos estão te tocando. Por que dizes tu isso? He said, but I perceive that virtue has gone from me. Ele disse, porém, eu percebo que virtude tem saído de mim. Virtue is strength. He got weak on one woman touching him, and he was the Son of God. Agora, você sabe o que é virtude? Força. Ele ficou fraco por uma mulher o haver tocado, e ele era o Filho de Deus. What about me, a sinner, saved by his grace? E eu, um pecador salvo pela sua graça. Or, because he said, these things that I do shall you do also, more than this shall you do. For Você sabe que, porque ele disse, estas coisas que eu faço, vós também a fareis. to my Father, greater, it said there, but the right Greek interpretation is more than this. What shall you do? Mais do que esta, vós fareis, pois eu vou para o meu Pai, maior.
Dizia ali, porém, a interpretação correta em grego é: mais do que esta vós fareis. The lady, I know not. Agora, a dama que eu não conheço. Know nothing about her. Eu não conheço nada sobre ela. She's just as total stranger to me as the other people were. Ela é simplesmente uma estranha totalmente para mim, assim como as outras pessoas eram. Strangers to one another. So if the people know it, you might raise your hand and say, we are strangers. Now, Nós somos estranhos um para o outro. Somente para que as pessoas saibam isto, a senhora pode levantar a sua mão para dizer que nós somos estranhos? the Son of God, if he one time met a woman, a little panoramic like this by a well, and he talked to her just a moment, and he Agora, o Filho de Deus, se ele uma vez encontrou uma mulher em um pequeno panorama como este, perto de um poço, e ele falou com ela somente um momento, trouble was. And he told her what her trouble was. e ele soube onde estava o seu problema, e lhe disse qual era o seu problema. And so she knew by that 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 was the Messiah. E assim que ela sabia isso, que esse era o Messias. And you've touched me, I've touched you, and nothing happened. Agora que eu tenho, My faith by gift and your faith by believing in it can touch him and he can speak through us, through me to you, then you know that he's here like he was at well at Sychar. a senhora tem me tocado, eu tenho lhe tocado, e nada aconteceu, porém se minha fé, por um dom, e sua fé, por crer nisto, pode lhe tocar, e ele pode falar através de nós, através de mim para a senhora. Então a senhora sabe que ele está aqui como ele estava naquele tempo no poço de Sicar. It's the same yesterday, today, and forever. You believe that? Está vendo? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A senhora crê nisso? You have so many troubles, so many afflictions, complications. A senhora tem tantos problemas, tantas aflições, complicações. Main things that you want to be prayed for is arthritis. Uma das coisas principais que a senhora deseja oração é pela artrite. Right, that right. You're stiffening up by arthritis. When you see you raise your arm and you did walk out kind of slow, the best of my remembrance. Está certo? A senhora está ficando enrijecida pela ação da artrite. Quando a senhora vê, a senhora levanta o seu braço. Maybe just wait just a minute. Maybe something else can be said that'll take you feel things, people, like a breath coming against it. They say, well, he guessed that, or, like that. But E a senhora andou, por assim dizer, devagar até onde eu me lembro. Possivelmente, somente espere um minuto. Possivelmente algo mais pode ser dito que tomará aqui fora. A senhora sente coisas, pessoas, a senhora sabe como um sopro vindo contra isto. be a fine person. Just talk to me just a moment. Eles dizem, ora, ele supôs isso, ou a senhora sabe algo dessa maneira. Because Porém, a senhora parece ser uma boa pessoa, somente fale comigo só um momento. I think there's something else that's in your heart that you're wanting from God. Vamos ficar aqui só um pouquinho, porque eu penso que é algo mais que está em seu coração, que você está desejando de Deus. I cannot answer your prayer Agora, eu não poderia responder sua oração, because if you believe it, it's already answered. porém, ele pode, porque se a senhora crê nisto, já está respondido. You just want to believe. Porém, se a senhora somente deseja crer para lhe fazer crer, Now I tell you, it's concerning a loved one that's not here. agora, eu lhe digo, é concernente a um ser querido que não está aqui. Is a brother, and that brother is not even in this country. E esse é um irmão, e esse irmão nem mesmo está na região. A wet country, a lot of lakes. I'd say something like in Michigan or something. As Michigan's where it's at. Ele é, por assim dizer, de uma região úmida, de muitos lagos. Eu diria que é algo como Michigan, ou algo, sim, Michigan, é onde é.
is suffering with a deadly killer, and that is an uncurable kidney trouble that he's. E ele está sofrendo com algo que ele está lhe matando, e isso é um problema. That is right, isn't it? That's thus saith the Lord. Esse problema dele é incurável, dos rins, que está lhe aborrecendo. Isso é certo, não é? Isso é assim, diz o Senhor. Handkerchief that you got in your hand that you raised to God, send that to your brother and tell him not to doubt, but to believe, and you'll be healed. Agora, o lenço que a senhora tem em sua mão, que a senhora levantou para Deus, mande isso para o seu irmão e lhe diga para não duvidar, porém para crer. E isso, ele será curado agora se a senhora crer nisto. You believe. You believe with all your heart? A senhora crê com todo o seu coração? Then, if you believe, there's only one thing to do. That's absolutely accepted. Is that right? Estão vendo? Então, se a senhora crê, há somente uma coisa a fazer. Isso é absolutamente aceitar isto. É isso certo? You say, he's looking at that people. That's what he's doing, looking at it. Agora, você diz, ele está olhando nisso, naquelas pessoas. Isso é o que ele está fazendo, olhando nelas. Você vê tanto disso. So much. But that you might not know this lady here. Come up this way, lady. Here, the patient, wherever we are. I'm not looking at her. Do you believe that God can reveal to me what's your trouble? Raise your hand. Porém, para que você conheça isto, esta dama aqui venha por este caminho. Dama, aqui, a paciente. Seja quem a senhora for, eu não estou olhando para ela. A senhora crê que Deus pode revelar para mim qual é o seu problema? This lady here, the patient. Levante as suas mãos, se a senhora crê, esta dama aqui, a paciente. Sim, sim. And if you believe that with all your heart, that asthmatic trouble won't bother you anymore. All right, go home and believe it if you believe it. Está bem. Então, se a senhora crê nisso com todo o seu coração, esse problema asmático não lhe atormentará mais. Está bem? Vá para casa e creia nessa cura agora. Look at her, did it? See, you look this way, the vision is there, no matter what takes place. Somente olhem, aí está. Estão vendo? Você olha nessa direção, a visão está ali, não importa o que aconteça. Can't you see it? Just perfectly as God can be perfect. Amém. Não podem ver isto? Somente tão perfeitamente o quanto Deus possa ser perfeito. You believe too? Você crê também? I could leave you too, couldn't I? You believe it would? All right. Go tell the Lord Jesus that you believe. A asma pode lhe deixar também. Não poderia? Você crê que deixaria? Está bem. Vai e diga ao Senhor Jesus que você crê nele. Someday you'd have to pack a little cane around that arthritis crippled you, but it ain't going to do it. You ain't. Agora, algum dia você teria que levar uma pequena bengala por aí se essa artrite lhe deixasse. Porém, ela não o fará. You believe you're going to be all right? Você não crê que acontecerá isto é certo? Jesus Christ makes me well. Você crê que você estará bem? Siga o seu caminho e Jesus Cristo lhe sara. Heart trouble kills people, but it don't have to kill you. You believe that God will heal it for you and make you well? Go. Problema cardíaco mata as pessoas, porém isto não tem que lhe matar. Você crê que Deus curará isto para você e lhe sarará? All your heart say, I truly believe on it. Vá crendo nisto com todo o seu coração. Diga, eu não tenho mais que orar por isto. You speak English. You understand English? Você fala inglês? Você entende inglês? O irmão Branham está dizendo isso com alguém. Somebody, huh? All right? Will you speak to her while I tell her? Sim, está bem. Você falará por ela o que eu disser para ela? Tell her she'll believe the stomach trouble will leave her. Diga para ela que, se ela crer, o problema estomacal a deixará. She will believe it. You're Ela crerá nisto? you too. So now you can go on your road and be healed. Seu problema das costas lhe deixará também. Assim que agora, você pode ir em seu caminho e ser curada. How do you do? Como vai você?
You believe? Você crê? A mulher diz, sim, senhor. That man sitting there with back trouble looking at me, and I said that he could be healed too. If you believe it, sir? Esse homem assentado ali com problemas nas costas, olhando para mim quando eu disse isso. Ele pode ser curado também, se o senhor crê nisto. The lady sitting right next to you there. Está bem, senhor. A dama sentada bem próxima de você ali. A senhora tem problemas no pescoço, não tem, senhora? Neck trouble, haven't you, lady? You believe that God will heal you? A senhora crê que Deus lhe curará? On the little boy for his knees? A senhora deseja impor as mãos sobre o menininho pelos joelhos? Well, too. Ele sarará também. You had female trouble, ladies' trouble. You don't have it now. You're A senhora crê nisto? A senhora tinha problemas femininos, problema de senhoras. A senhora não tem isto agora. made you whole. You believe Jesus Christ the same yesterday? Sua fé lhe tem curado e lhe tem sarado. Vocês creem em Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, Then eternamente? let's put our hands on one another and pray this prayer of faith, each one of us. Então vamos impor as nossas mãos um sobre o outro e orar esta oração da Pray fé. the prayer of faith. Cada Dear um de nós, God, ore a oração da fé. while we're so covered in your divine presence, to see you moving out through the audience and healing the sick everywhere, thou art God. Querido Deus, enquanto nós estamos tão cobertos em tua divina presença, para te ver movendo pela audiência, curando os enfermos em todo lugar, tu és Deus. That you'll heal this entire audience. Let the breath of God fall fresh into their hearts. And let them know that time is running out. We're just a little while longer to be here. Then we're going to be with Him who we love. And may now His presence bring healing to everyone. We condemn. Oh, que o fôlego de Deus caia de novo em seus corações e que eles saibam que o tempo está se acabando. Nós temos somente um pouco mais de tempo para estarmos aqui. Então nós iremos estar com aquele que nós amamos e que possa agora a sua presença trazer cura para cada um. We condemn all of his acts in the name of Jesus Christ. Satan, come from the people. Nós condenamos Satanás. Nós condenamos todos os seus atos. No nome de Jesus Cristo, Satanás, saia das pessoas. All that will believe him now and accept your healing, Todos aqueles que creem nele agora e aceitam a sua cura, se levantem e digam: feet. Say, I now stand up to accept my healing. eu agora me levanto para aceitar a minha cura. Eu creio nela. Regardless of your condition, if you really believe it, stand up to your feet. Now raise up your hands and say, thank you, Lord Jesus, for healing me. God be with you. Independente de sua condição. Se vocês verdadeiramente creem nisto, se levantem. Agora levantem suas mãos e digam: obrigado, Senhor Jesus, pela minha cura. Deus esteja com vocês.